Sendo assim, vamos falar um pouco de potência, trabalho, força, tudo junto. Veja só, vamos juntar todos os conceitos de física numa coisa só. Uma força F de intensidade de 20 newtons é aplicada a uma caixa, tá aqui a caixa, tá aqui a força. O que que acontece quando a gente aplica uma força? Se não tiver nada contrário, né, a princípio ela vai se mexer. E é o que acontece. Deslocou os 3 metros na direção e no sentido da força, legal. O deslocamento ocorre em 4 segundos. Então, todo esse processo de andar 3 metros passou em 4 segundos. Note, poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido mais devagar. Tudo isso, na prática, estaria associado com a força, né? Quanto mais força, mais rápido. Menos força, mais devagar seria o movimento. E é o que ele fala aqui, ó. O que ele quer saber? Determine a potência média. Muito bem. Quando eu começo um problema de física, eu já falei para você, eu gosto de escrever equação que o problema ou melhor, a equação que resolve o que o problema está pedindo. Se o problema está pedindo potência, está aqui potência, igual a trabalho por tempo. Nós acabamos de aprender essa equação. O tempo ele falou para nós. E o trabalho? Ele não falou o trabalho, mas ele falou as grandezas que causam o trabalho, força e deslocamento. Eu falei para você que só existe trabalho se a força causar um deslocamento. Aqui ocorreu de fato. 20 newtons de força, 3 metros de deslocamento. É só fazer a multiplicação. 60 joules de trabalho, como eu quero saber potência e não trabalho, e não energia, eu quero saber potência. Potência e energia são coisas diferentes, como eu já expliquei para você. Potência é a quantidade de energia gasta num tempo. Então eu tenho trabalho, 60, foi simplesmente F vezes D, dividido pelo tempo que foi dado no enunciado, 15 watts. Ok? Entendeu? Tranquilão? De boas. De boas, então bora lá, vamos ver a próxima. Um guindaste ergue com velocidade constante. Esse negócio é importante, né? A velocidade está constante, ela não está acelerada, então. É um movimento sem aceleração. Uma caixa de massa 5 vezes 10 na 2 quilos, ou seja, 500 quilos, gramas, né? Do chão até uma altura de 5 metros em 10 segundos. Beleza, foi subindo aí com um guindaste, um bicho de 500 quilos, subiu 5 metros, é a altura, é uns 2 andar, né? Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade que a gente já conhece, calcule a potência do motor. De novo, o que é potência? Trabalho por tempo. Eu tenho que achar o trabalho. Trabalho de quem? Desse guindaste, que puxou uma coisa vencendo a gravidade. Esse é o ponto. Olha só, a força que foi aplicada foi igual ao peso. Igual à força-peso. Porque se não tivesse sido igual à força-peso, primeiro, se tivesse sido menor que a força-peso, o objeto ainda estaria no chão, porque a gente não teria vencido a gravidade. Se fosse maior que a força-peso, estaria subindo também. Só que estaria subindo aceleradamente, porque tu teria a soma das forças igual a ma, né? Massa vezes aceleração. Mas a gente conversou que não tem aceleração. Então foi a exata força para ele subir com velocidade constante. Se eu fizer um desenho disso, não sei se eu estou sendo meio devagar na minha análise, mas imagina, aqui está o chão. Força-peso para cá. A princípio ele fica no chão. Mas ele vai subir porque tem a força do guindaste. Só que se essa força fosse maior que o P, né? Bem, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, independente nesse primeiro momento de ser igual, de ser menor, de ser maior. Só que o enunciado falou que a aceleração é zero. Foi o enunciado que falou. Se a aceleração é zero, aqui do lado direito dá zero. E a gente conclui na hora, né, o que já fazia muito sentido na nossa cabeça, que a força do guindaste tinha que ser igual à força peso. Entendeu? Veja, detalhes que vão te ajudar muito nas provas que você vai fazer aí na frente, né? É o que eu venho falando desde a primeira aula. Se você levar isso no seu coração para suas provas, eu já estou feliz já. Não necessite apenas da teoria. Pense um pouco na lógica. Como é que esse bagulho vai estar subindo com velocidade constante se não for o caso das duas forças serem iguais? Só assim, beleza? Portanto, né, como é trabalho por tempo, força,
vezes o deslocamento, foram 5 metros de deslocamento, a força é igual ao peso, dividido pelo tempo, já era. Beleza? Só isso. Legal, legal, legal. Acho que para começar tá bom, né? Eu Vamos fazer naquele jeito lá. De novo, você não precisa se preocupar com errar a conta, tá? Eu vou querer que você faça essa. E, obviamente, eu vou te passar esses dados aí. Eu já te passei esse livro, né, Giovana? Mas eu não sei se você está com ele em mãos, não precisa estar com ele em mãos, porque eu vou te mandar o print screen dessa primeira questão que nós conversamos. Você pode fazer aí como se estivesse fazendo uma provinha e me manda. Se errar, não tem problema. Deixa eu colocar aqui. Tá. Bom, força!
Para fazer a transformação de quilowatt-hora tem que ser antes de terminar a conta? Porque Não, não, não 120. precisa. Pode ser no final, não se preocupe. Tá.
Certo, recebi aqui. Ah, muito interessante. Só que eu vou precisar ir um instante no banheiro e já volto com a Ok. avaliação. Não, não, eu avalio agora, eu avalio agora. Você dividiu por 30, certo? Sim. Bem, não tem problema. Acontece que a potência foi dada em quilowatt. E como eu expliquei para você, o quilowatt é uma unidade associada a segundo, não a minuto. Sim, mas é que eu tô me perdendo na hora de converter. Eu não tô conseguindo converter o Quantos segundos kilowatt. tem um minuto? 60, E 2 minutos? 120. Você chegou nessa resposta porque você pegou 2, que era 2 minutos, e multiplicou pelo 60, certo? Sim. Então, 30 minutos, como é que eu faço para descobrir? Hum, Divide. Vou falar de novo. Quantos segundos tem um minuto? 60, 2. 120. Você fez qual conta para chegar no 120? Multipliquei? Então, o que que você tem que fazer se eu tô... Veja, 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. 3 minutos, 180 segundos. 30 minutos, para fazer a multiplicação, certo? Meia hora. Não, meia hora. Não, 30 pera. minutos é meia hora, filha, mas isso não importa nem um pouco. Eu não vou, não posso, tipo, ó, 1 minuto. Se eu quero saber quanto é 1 minuto em segundos, eu multiplico por 60. 2 minutos é 2 vezes 60. 3 minutos é 3 vezes 60. Então, 30 minutos vai ser 30 vezes 60, certo? Sim, é o que tá aí. Ah, certo, muito bem. Apareceu um 30 vezes 60 ali. O problema é, você colocou a letra de trabalho aqui, né? Esse é o problema para quem está corrigindo. A pessoa que olha isso vai achar que você está dizendo que o trabalho é 180. Foi o que eu pensei quando eu olhei. E não é verdade. Você fez tudo errado, na verdade. Eu vou fazer essa conta aqui de novo. Começar do zero. Bem, era igual o exemplo, né? Era igualzinho o exemplo. Só precisava colocar as coisas no lugar certo, né? Ele quer saber o trabalho. E ele informou potência. Ele quer saber o trabalho. Ele informou potência e informou tempo. Então a gente sabe que existe uma equação, a equação que nós estamos usando nessa aula, que envolve tudo isso, que é potência, vou chamar de P, igual a trabalho, que eu vou chamar dessa letra grega, tal, dividido por tempo. É a conta que nós estamos fazendo aí nos exemplos, né? Só que o problema é saber o trabalho. Sem problema nenhum. É só deixar o trabalho sozinho. Passar o tempo para outro lado multiplicando. Tudo bem? Sim. O problema falou que a potência é 60 kW. Então, no lugar do P, eu coloco 60. Só que é quilo. E a gente sabe que quilo é 1.000. K é 1.000. Quilograma, 1.000 grama, quilômetro, 1.000 metros. 60 kW, eu havia dito isso antes, né? Vai ser 60 mil. Simples assim. E o tempo? Ó, eu tenho certeza que se não fosse um problema de física, você saberia responder a resposta. Saberia qual conta fazer para encontrar a quantidade de segundos. Por isso que você tem que levar a sério aquilo que eu falei no começo da aula. Tem vezes que mais nos ajuda a ver as contas, ver os problemas do ponto de vista prático, que foi o que eu estava te explicando. Eu perguntei quantos segundos tinha 1 minuto, você me respondeu certo, 60. Depois eu perguntei de novo, 2 minutos, você me respondeu certo, 120. Então você tem que ter a convicção
de que para descobrir 30 minutos é pegar o 30 e multiplicar por 60. Cada um dos minutos tem 60 segundos. 30 vezes 60 vai te dar a resposta. 30 vezes 60, você falou que dá 180, mas não dá 180, dá 1.800, né? 00, 1.800. Mas tá 1.800. É? Isso é um zero? É, Ah, tá. Parece um S de segundo, porque o zero tem um zero aqui e um zero embaixo, né? Esquisito isso. Por isso que eu peço para é você. porque é onde estava apagado. Por Ai, isso tá assim. entendi. Por isso que eu sempre peço para vocês escreverem como se estivesse escrevendo para a prova, para eu poder dar essas dicas. Não dá para escrever desse jeito. O professor não vai estar na mesma situação que eu, corrigindo apenas sua questão e uma, né? Ele vai estar corrigindo de todo mundo e várias. De toda forma, de fato, a conta que você fez está certa, então 1.800. O problema é que a questão não nos pediu tempo, pediu o trabalho. E o trabalho, então, é 60 mil, que é a potência, dividido por 1.800, que é o tempo. Agora tem que fazer essa conta aqui, sacou? E a resposta tem que colocar a unidade. Sua resposta lá, 1.800 sem unidade nenhuma. Não faz sentido. A resposta aqui, como nós estamos falando de trabalho, energia, joule, já conversamos sobre isso na outra aula. A unidade do trabalho é joule, ok? Então vamos recapitular o que eu fiz e depois você vai terminar essa multiplicação aqui. O problema pedia trabalho, mas falou potência e tempo. Então a gente sabe que tem uma equação que envolve trabalho, potência e tempo. Antes de jogar número, eu isolei o que o problema pedia, o trabalho. Simplesmente passando o tempo que estava desse lado para o outro lado multiplicando. Tudo bem até aqui? Sim. Então eu joguei os valores. O enunciado falou que a potência era 60 kW. Quilo é 1.000. Então é 60 mil. O tempo, o enunciado falou 30 minutos, mas eu não posso trabalhar com minutos, tenho que trabalhar com segundos. Você fez a conversão certa. Isso aí, nota 10. Só colocou essa resposta no lugar errado. Ainda era necessário fazer essa multiplicação aqui. Beleza? Então agora é sua vez, você vai fazer essa multiplicação. E, por favor, também me refaça a conta, tá? Pode copiar o que eu fiz aqui. Só não deixa registrado esses teus erros aí para que você tenha de onde ler depois que a aula terminar. Eu vou no banheiro e já volto. Agora sim. Só para dizer de novo o que você tem que fazer, essa multiplicação aqui, para a gente saber qual é a resposta.
Então, conseguiu fazer a multiplicação? E já vou enviar a foto. Já mandou? Já vai mandar? Ah, beleza. Bem, ainda não poderia te dar certo. Por quê? Porque apesar de você ter basicamente copiado o que eu fiz e aqui acertado a multiplicação, você não colocou a unidade, que eu particularmente coloquei, né? Joule, beleza? Então não esqueça de colocar a unidade nunca. Eu quero só recapitular teus erros aqui, porque é sempre em cima do erro que a gente aprende. Olha só, o problema pedir é o trabalho. Tá aqui essa equação, show. Tá aqui o trabalho. Só que daí você sapiamente colocou uma seta indicando que tinha que multiplicar o tempo pela potência. Acontece que você confundiu tudo, porque, como eu expliquei para você agora há pouco, de fato, para converter de minuto para segundo, tem que multiplicar por 60. Só que daí você olhou esse 60 aqui e bagunçou tudo na sua cabeça. Esse 60 é porque o enunciado falou que a potência é 60 kW. Mas esse 30 minutos já tinha que ter virado segundos aqui nessa conta. Você não vai colocar ele na fórmula antes de converter ele para a unidade certa. Ok? Foi o que eu fiz, olha só. Aqui eu já tinha convertido para segundos. Ok? Aí não aconteceu bagunça. Percebeu seus erros? Entendeu seus erros? Esse último não. O que você não entendeu? O que você Tá explicou prestando agora eu muito, não entendi. acho que você não está prestando muita atenção hoje, hein? Eu estou indo bem devagar. Vamos de novo. Não, eu não entendi mesmo, eu não consegui entender do que você estava falando quando você falou. Eu não me perdi. Tá, então você vai me confirmar toda vez que eu perguntar, tá bom? Tá. Então não desliga o microfone. Essa aqui é a equação que, de acordo com as informações dadas e pedidas no enunciado, temos que usar. Ok. Aqui está a potência, aqui está o trabalho, aqui está o tempo. Show. Queremos achar o trabalho. Então, se a gente quer achar o trabalho, ele tem que ficar sozinho. Portanto, eu entendi que essa flecha que você colocou aqui tinha esse intuito, deixar o trabalho sozinho para encontrar ele. Certo? Sim. Certo. Problema. Quando a gente vai resolver uma conta com tempo, a gente tem que converter para segundos. Só que aqui ainda estava em minutos. Certo? Certo. Ou seja, como eu havia dito, antes de começar a fazer essa conta para encontrar o trabalho, aquilo que o problema está pedindo, você precisava primeiro ter feito as conversões de unidade. Ou seja, não era para ter colocado 30 aqui. Não era para ter colocado em minutos aqui, 30 minutos. Era já para ter colocado esses 30 minutos convertidos para segundo. Entendeu? Eu entendi, mas é que você tá olhando outra folha, eu mandei outra. Eu sei. Mas eu falei que. Por isso que eu estou dizendo que você não está prestando atenção na aula hoje. Eu falei que a gente vai revisar o seu erro. Certo? Tinha dito isso. Estamos revisando aquilo que você errou.
Depois eu já vi a sua outra conta lá e já expliquei também que eu não poderia dar certo nela. Então foi Pelo... isso, eu me perdi. Eu achei que você estava falando da outra, por isso. Agora tá, Ah, agora eu me norteei maravilha. aqui. Agora eu entendi, tá certo, tá certo. Sim, sim. A Às vezes outra tá você olhando para outra. acertou, a outra você acertou a conta, era aquela resposta mesmo da multiplicação. Só faltava colocar a unidade. Que eu só estava explicando que o É, seu erro, que você teve a intenção certa aqui de deixar o trabalho sozinho, beleza? Só que o seu erro foi que você não converteu para segundos. Daí isso confundiu toda a sua cabeça, porque você na sua cabeça pensou, para eu converter o 30 minutos para segundos, eu preciso multiplicar por 60. Mas o problema foi sacana, ele já colocou 60 como uma das informações denunciadas, agora eu entendi. Agora eu sacou? Então, esse aí que vou foi no toda a lugar certo. confusão foi essa. Por isso que eu, né, quando eu faço as coisas, eu tento, apesar de eu ter feito meio rápido aqui, porque você já tinha trabalhado bastante com a questão, eu tento fazer bem organizado para não me perder nessas coisas. Primeiro eu isolo a letra, veja, aqui eu ainda nem joguei números. E depois eu já jogo os números convertidos, beleza? Então agora sim, show de bola. E você fez a multiplicação certa, só faltou colocar a unidade. Agora vamos ver a próxima. Aqui eu vou dar uma introdução para você, mas eu tenho certeza que você consegue fazer sozinha também, não tem problema nenhum. Muito bem. Vá com segurança. Você sabe fazer as contas, já vi que você sabe fazê-las todas. Só que você acha que é mais difícil do que é. Daí acaba se perdendo. Mas é fácil, pô, você sabe fazer. Vamos lá. Um rapaz de 60 quilogramas sobe uma escada de 20 degraus em 10 segundos. Cada degrau possui 20 centímetros de altura. Poxa, de novo ele está colocando o número para confundir, né? Mesmo número aqui, 20 e 20. Além de tudo, centímetro, né? Temos que converter para metros. Sempre metros, sempre segundos, sempre joule, sempre quilograma. Sendo a gravidade essa, determine o módulo do trabalho do peso do rapaz ao subir a escada. Esse problema é muito parecido com o segundo que nós conversamos hoje. Por isso que eu falo assim, bem poucos problemas. Eu podia ter feito muitos exemplos, lido muito aqui para parecer que eu estou trabalhando, mas não adianta. O importante é você pôr a mão na massa, senão vai parecer tudo sempre muito fácil. A gente fez um sobre a força-peso, lembra? Que era esse aqui mesmo. Velocidade constante, eu estava explicando para você que a única forma era se a força do guindaste fosse igual à força-peso. E com isso nós tínhamos a força para encontrar o trabalho. Trabalho, como a gente estudou na outra aula, é força vezes deslocamento. E daí, com o trabalho em mãos, a gente conseguiu encontrar a potência nesse problema. Aqui, nesse, vai ser a mesma coisa. Ó. Por quê? Porque ele está subindo a escada, vencendo quem? Vencendo a força da gravidade, a força-peso. Então, a força nesse problema é igual a força-peso. Beleza? De tal forma que, para responder a A, o problema pede trabalho, trabalho a gente sabe que é força vezes deslocamento. Bem, a força, a gente já entendeu que é a força-peso. Por quê? Porque, bem, o rapaz está aqui. Ele é essa bolinha, imagina que ele é essa bolinha. Tem uma força contra ele, está no chão, né? No chão da escada lá, no começo da escada. A força-peso age sobre ele, age sobre mim, sobre você, toda vez que a gente vai. Agora tá agindo, mas em especial quando a gente vai subir uma escada, por isso cansa. O nosso corpo precisa vencer a força peso. E ela vence sendo, no mínimo, igual. Sacou? Então, por isso que essa força aqui é igual à força peso. Pegou a ideia? Sim. Legal. Então, a hora que você for fazer a conta, você já sabe disso e você conhece bem a força peso, é claro. É a massa vezes a gravidade. A gente trabalha bastante com ela, já trabalhamos bastante com ela nas nossas aulas. Muito bem. E quem é o deslocamento? 20 degraus. Foram 20 degraus, isso que ele se deslocou, muito bem. Só que a gente nunca coloca o deslocamento em degraus, a gente tem que colocar em metros. Como cada degrau tem 20 centímetros de altura, e você me falou que são 20 degraus, 4 metros. então o deslocamento vai ser 20 degraus
vezes a altura de cada degrau. Isso aqui você falou que dá 4 metros, eu confio em você. Exatamente. Então significa que o deslocamento foi 4 metros. Beleza? Beleza. Beleusas. Então, moça, agora você está com a faca e o queijo na mão de novo, não tem problema nenhum se errar. Você vai fazer a A, pede simplesmente o trabalho, ou seja, é só terminar essa continha que eu comecei, substituindo essas coisas aqui, né? E o deslocamento aqui, que eu acabei apagando ali a unidade, é metro. 4 metros, o deslocamento é 4 metros, e a força ainda falta calcular. Mas você tem todas as informações que você precisa aqui, né? Eu te dando a dica aqui. Depois que você calcular o trabalho, você pode partir para B e calcular a potência. A potência você também já conhece a fórmula, né? Estamos trabalhando com ela. E eu vou escrever aqui porque eu sou gente boa. Potência igual ao trabalho dividido pelo tempo. Beleusas? Então, de novo, né? Um exemplo parecido com esse está ali, eu vou apontar de novo na nossa conversa. É o segundo exemplo daquela coisinha. Então, você tem alguns minutinhos aí, você faz o que der, me manda uma foto e eu corrijo, tá? Tá. Joules. Ai, deixa eu ver. Deixa eu falar um detalhe.
Maria. Deixa eu ver. Ah, sim, você não me avisou, mas eu suspeitei desde o princípio. Vamos ver aqui. Ah, legal, tá um pouco mais bonito, um pouco mais organizado. Tá perfeito, mas tá top. Top não é melhor que perfeito, mas tá top. Vamos ver. Você encontrou aqui a parada do 4 metros, que eu já havia dito, fez a multiplicação, achou que o rapaz sobe com essa força de 600 newtons, né? Quando, se imagine subindo uma escada, você faz uma força contra o chão, né? É sobre essa força que nós estamos falando aqui. O rapaz tem que fazer esses 600 newtons de força para subir. Daí, multiplicando essas coisas, chegou no valor do trabalho, 2.400 joule, legal. Agora, vamos para a próxima. Nós queríamos encontrar potência, daí você fez 2.400, que foi o trabalho encontrado anteriormente, dividido por esse 10. Quem que é esse 10? Esse 10 foram Segundos. 10 segundos. De novo, ele querendo confundir a nossa cabeça, né? O mesmo É. 10 aqui da gravidade, mas você não caiu no bait. Daí cortou, daí você chegou na resposta 2.400 kW. Tá errado. É 2.400 watt. É, Só então, watt. Porque watt é joule por segundo, né? Quilowatt já é 1.000 vezes isso. sim, sim, perdão. O Coloquei pessoal errado costuma mesmo. confundir mesmo, achar que só existe quilowatt, porque a gente está acostumado ao quilowatt-hora da conta de luz e quilowatt Sim. dos equipamentos eletrônicos, né? Mas é watt, é watt. Quilowatt seria vezes 1.000. Mas beleza, acertou na matemática, errou na escala, né? Eu não sou chato, mas tem professor que daria muito errado por você ter colocado K, porque significa que você pegou uma resposta 1.000 vezes maior. Do Então, que. vamos dizer assim, Sim. não faz muito sentido, né? Uma pessoa que sobe com 2.400 quilowatts seria uma espécie de personagem de anime ou super-homem, alguma coisa assim, beleza? Então tá bom, show de bola, parabéns, pegamos mais um conceito muito legal aí, para na próxima aula a gente já chegar show de bola na energia mesmo, beleza? Tá. Então tá bom, tchau, tchau, valeu! Tchau.